Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Maravilha. Isso é de quê? Da harpa? É da harpa cristã. Você conhece quase todos os Ah, hinos da harpa eu cristã? conheço, mas porque eu fiquei 5 anos, eu aceitei Jesus e fui para lá. Fiquei 5 anos lá, Lá na na Assembleia de Deus, de 79 a 84. E eu adorava os hinos até hoje, mas eu fui perdendo. Por exemplo, hoje eu conheço muitos os estribilhos, mas a música dos estrofes eu não lembro mais. Mas tem muita coisa linda. É. Eu fui criado no inário evangélico, que era o inário adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Você tem ele aí? Não, Eu vou arranjar todos os inários. a minha mãe tem batistas. muitos. É. Então, às vezes, quando eu estou lá em Manaus, ela sempre gosta de puxar o ináriozinho evangélico dela e cantar umas músicas. E aí eu acompanho, cantando e tal. Obviamente, hoje em dia, o lugar onde eu mais canto hinos do inário, antigo inário evangélico,
é na Catedral Presbiteriana do Rio, que tem seu próprio inário, mas absorveu, obviamente, a maior parte dos hinos clássicos da Igreja Presbiteriana, né? E tem pérolas maravilhosas, incomparáveis. Tem. Eu guardei outro aqui também. Do conteúdo das afirmações, no passado, muito raramente se cantava besteira. Hoje em dia se canta muita besteira, né? Mas no passado era difícil. A inódia era uma coisa levada muito a sério. E houve movimentos inteiros de renovação espiritual no mundo que se basearam em música, em hino, como, por exemplo, o movimento wesleyano. Foi tão falado quanto foi cantado, porque o irmão dele, o irmão do John Wesley, o Charles, ele era compositor. Então o irmão pregava e o outro cantava, e ele compôs milhares de hinos que a Inglaterra inteira cantou. Fruto da pregação do próprio irmão. O Evangelho alimentava aquela produção. Você uma vez me disse que tem um irmão que era dos Vencedores por Cristo, se não me engano. Ele ouvia mensagens suas e depois falou: estou fazendo um hino com a bênção, algo assim. Não, era o meu amigo Sérgio Pimenta. Sérgio Pimenta, isso muito. Especialmente no período que a gente ficou mais juntos depois de adultos, que foi antes dele morrer, uns 5 anos, e que ele ficou direto no Rio, e nós nos encontrávamos sempre. Ele toda semana ia me ouvir lá num lugar onde eu pregava em Botafogo, e ele levava o violão dele, e era uma maravilha, porque ele fazia os cânticos, os louvores, e depois eu pregava. E aí era normal, depois de uma mensagem, ele sempre me dizia que eu era um vagabundo. Aí ele dizia: você é um vagabundo, meu Deus, porque quem pregou essa mensagem pega um guardanapo ali no canto, escreve rapidinho qualquer besteira e eu boto música, vira música na hora. E aí eu dizia: não, Sérgio, eu prego e você faz o que quiser com isso. Eu vou fazer, hein? Aí ele sempre vinha. Tinha um outro rapaz lá na Vindes, chamado Barata, que também fazia muito. Tem muita música cantada por aí que eram mensagens que ele interpretava e transformava em canções, né? E outros que falam por aí a mesma coisa. Mas o meu amigo Sérgio Pimenta era frequente. E depois ele me mostrava. E eu fiz umas 3 letras para ele. Uma ocasião nós fomos passar uns dias numa casa que estava cedida a mim numa praia lá na região de Angra dos Reis. E ele, a esposa, a Sônia, vieram e ficaram lá com a nossa família. E ele tocando maviosamente, à noite a gente ficava ali na areia da praia até tarde, com aquele céu lindo, estrelado, a onda quebrando, e tudo muito bom. E ele dizia: mas você não me faz uma música, faz para mim, eu quero que você faça. A letra. A letra. Aí eu fiz lá umas 3, e uma foi gravada, as outras 2 ele, 2 meses depois, soube que estava doente, e aí não deu tempo de gravar. Aqui ele botou música, foi uma chamada Eu Preciso, que eu particularmente não sei a letra sozinho. Se forem cantando eu acompanho. E ele botou música imediatamente, cantou para mim. Acho que foi o grupo Semente que gravou a primeira vez. E as outras 2, uma era sobre Pedro e aquele diálogo ali de João 21, do Pedro culpado, encontrando o amor
de Jesus na praia. E uma outra era uma alegoria também da ideia do pescador e da resistência do pescador no mar da existência, né? E aí tinha lá aquela uma coisa metafórica e ele botou música, mas essas duas últimas não foram gravadas. Mas há preciosidades enormes nessa inódia toda, nessa história musical. E é uma pena que essa geração nova repudie tudo e tal. Não. Ah, mas se você não importar, a gente vai fazendo essa coisa ressuscitar. É muito bonito para ser expressado. E coisa produzida por gente muito séria com Deus, que produziu a partir da experiência, não porque houvesse um mercado. Não existia mercado, só existia louvor a Deus. Então ninguém produzia nada para os outros, o cara cantava produzia para ali si. dentro. Era para si, era para cantar para si mesmo, em louvor a Deus, acabava sendo cantada numa reuniãozinha, aí os outros aprendiam e iam embora. Mas não havia essa coisa de profissionalismo, de adoração, né? Que acabaram tentando ungir esse negócio com a ressurreição dos zumbi levíticos, para dar uma espécie de unção cerimonial ao espírito mercadológico musical do pseudo-profissionalismo dos adoradores. Mas se tem pregador profissional, há de ter adorador profissional. Se tem professor e não pensador profissional, que é o teólogo pago para pensar, há de ter o cantor pago para se exibir. Então, aonde o dinheiro entra como causa, o fim das pessoas está estabelecido. Quando o dinheiro é a causa, o fim já pré-existe. Vai existir nos meios e já vai definir o fim. O dinheiro não tem vocação para ser o efeito de todos os males. Ele só tem vocação para ser causa, para ser raiz. Então, tratar dinheiro como efeito, somente aquele que não está nem aí para ele. Quem não está nem aí para o dinheiro, quem trabalha por causa da vida, esse fará o dinheiro segui-lo, enquanto ele não ficar impressionado com o dinheiro que o siga. Mas no dia que ele se impressionar e começar a olhar muito para trás para o dinheiro que o está seguindo, nesse dia ele passará a seguir o dinheiro sem perceber e sem sentir. Coisa séria, hein? Coisa dura, hein? Isso, para a gente simplificar, já que a gente está falando de música, eu já mencionei John Wesley e o irmão dele, o Charles, que era o grande compositor daquele movimento de renovação espiritual na Inglaterra. Wesley tinha uma frase chocante hoje em dia e verdadeira, embora soe quase neurótica, que dizia o seguinte: eu afasto o dinheiro o mais rápido possível das minhas mãos para que ele não tenha tempo de encontrar o caminho do meu coração. Então ele dizia que ele era apenas um distribuidor de bens, mas não um guardador de dinheiro, porque ele temia por ele mesmo, ele estava também fazendo uma confissão acerca de si próprio. Há pessoas que não podem chegar perto de dinheiro e são absolutamente fascinadas e com a vocação à idolatria total. E quanto mais inseguras sejam essas pessoas, mais divino lhes será Mamon, lhes será o dinheiro. Quanto mais seguras existencialmente são as pessoas, menos importante é o dinheiro. Quanto mais
enraizada for a segurança dessa pessoa no Senhor de todas as coisas, mais liberta estará ela do dinheiro. Quanto menos confiante for ela em Deus, quanto mais insegura for ela em relação ao que seja segurança nesta vida, mais apegadamente desesperada ela ficará ao dinheiro. E não há valor que supra essa insegurança dele. Quanto mais tem, mais ele precisa. Porque a insegurança dele tem uma causa eterna e que ele não identifica como eterna. É por isso que ele só é salvo quando ele tem a confiança que se estriba na rocha eterna. Aí ele é salvo desse Deus impossível da gente se salvar dele, a menos que a nossa confiança esteja ancorada na eternidade e no Deus que cuida de nós. Do contrário, meu irmão, como a causa dessa insegurança humana é de natureza eterna, mas o homem não identifica, o elemento que encarna, que dá corpo mais visível à ideia de segurança para o homem, é o dinheiro e tudo aquilo que a ele se relaciona como objeto de valor que dê a você supostamente o poder da troca, da compra, da aquisição, da manutenção da sua própria segurança e coisas do gênero. E aí o cara fica servindo ao dinheiro como Deus, justamente porque a carência de segurança dele é de Deus. E como ele não se vincula em Deus e a Deus, o dinheiro ou o elemento do poder de segurança material que tem no dinheiro a sua melhor simbolização, recebe o environment, ele corporifica imediatamente a projeção da necessidade da alma por Deus, só que como ela não está projetada na direção de Deus, e sim na direção de um objeto de suposta segurança, ela imanta aquilo de divindade eterna. É por isso que Jesus disse que Mamon é Deus. Não se pode servir a dois senhores, porque a transposição que a alma faz é total. O que deveria ser dado a Deus em amor e confiança, imediatamente a alma faz a transposição para o dinheiro como corporificador dessa segurança. E ele vira divindade, com o mesmo poder de se absolutizar nas pessoas, quanto o amor a Deus tem de virar realidade absoluta em nós. Por isso, quem ama o dinheiro está amando um Deus com a intensidade com a qual se deveria amar a Deus. Foi por isso que Jesus o colocou ali em pé de igualdade. Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode amar a Deus e as riquezas. Olha que interessante. Pensei aqui agora. Eu tenho um tio rico, de Nassiri, o nome já diz, né? Turco. Casou com a tia minha, adoro os filhos dele, meus primos adoram esse tio meu. E ele é uma pessoa, você conversa com ele, dá gosto de conversar com ele, pessoa gostosa de estar perto, de uma elegância bem árabe, sabe? Aquelas pessoas bem corteses. E não sei qual é o relacionamento dele com Deus, nunca conversei com ele sobre isso, talvez ele frequente a igreja católica lá, não sei. Mas ele é uma pessoa não religiosa. O trabalho dele é fazer o dinheiro dele multiplicar com o que ele tem, posto de gasolina, essas coisas. Mas o dinheiro, eu estando perto dele, eu não percebo o dinheiro criando uma barreira entre eu e ele, por exemplo. É gostoso estar com ele. Agora eu conheço crentes, cara, crentes de igreja evangélica, que quando o dinheiro chegou, eles começaram a servir os dois, de verdade. Não, mas e ficou gritante. Ficou ruim, ficou feio. Eu prefiro conviver com esse meu tio que não tem religião nenhuma. Mas você está se referindo à chegada do dinheiro produzindo embabacamento. É o que eu estou, claro. Ele começou a pessoa começa a seguir os dois. Eu estava falando de uma outra coisa. Eu estava falando que às vezes o dinheiro chega e nem produz necessariamente
esse empavonamento, esse envaidecimento, Claro. essa babaquice pública. Tem gente que sabe se comportar, sabe ser fidalga na gestão, tem senso de propriedade. Geralmente é o novo rico que surta, né? Se embrega todo, aí se anela de ouros e diamantes, o outro aí ele começa a querer procurar, vira emergente e tal. Eu não estou nem falando já desse sintoma de pavão, que já é o câncer dessa metástase, já vai ficando assim, né? Eu estou falando de um elemento muito anterior, que às vezes entra no coração do cara e por fora ninguém nem viu. Ele não manifesta isso ficando tolo com você. Tem gente até que continua do mesmo jeito, alguns até melhoram do ponto de vista social. Se tornam beneméritos, filantropos, ajudam, vão fazendo, usam até o dinheiro como uma fachada de proteção em relação a não serem percebidos quanto ao que neles se instalou, que é a avareza em outra dimensão. Ou seja, o avarento não é necessariamente aquele indivíduo que não dá nada para ninguém. Às vezes o avarento até dá alguma coisa para alguém para que se crie uma cortina de fumaça e as pessoas não percebam o quão profundamente dependente ele se tornou do que ele tem. E ele disfarça essa dependência com aquela merrequinha que para todo carente é um palácio, que para todo miserável é um Taj Mahal, e que para todo usurário à volta, que não dá nada para ninguém, faz desse que dá alguma coisa um generoso. Mas quando você o compara com a viúva pobre, que deu tudo quanto tinha, que era verdadeiramente confiante no Pai Nosso de cada dia, no Pai que dá o pão nosso de cada dia, que era pura confiança, você vê que esse benemérito, ele não confia absolutamente nada e nem coisa nenhuma. O que ele dá tem aparência de grandeza simplesmente porque não se sabe o que ele não dá e não tem nem coragem de pensar em doar, dividir, melhorar. Ou seja, o 1% dele é imenso no universo das misérias. Somente isso. Apenas denuncia o quanto ele guarda de maneira a fazer com que nem nesta vida e nem em mais 10 ele consiga usufruir, e nem a família dele, escondendo essa insegurança na forma do que ele guarda, usando o gigantismo do 1% que ele usa de benemerência, que levanta essa cortina de fumaça que não permite nem que os outros vejam o quão inseguro de fato ele é. Porque se houvesse nele um mínimo da confiança daquela viuvinha a quem Jesus louvou, ele iria separar para ele mesmo e para a casa dele com modéstia e com sensatez o que fosse necessário para dar uma segurança razoável, e faria um bem extraordinário, não com benemerências cronificadas que apenas instalam o espírito da carência e da dependência naquele que só recebe peixe e pão e não aprende a fazer pão, não aprende a fazer padarias e não aprende a pescar. Mas, por exemplo, aqueles 7 anos de existência da Fábrica de Esperança lá no Rio, aonde a gente não deu pão. Nós dávamos pão através do Atitude e Solidariedade, que era aquele ônibus do Sopão, que esvaziou a mendicância na cidade de Niterói em 2 anos. Devolveu
mais de 1.200 pessoas ao mercado de trabalho, tirando mendigos de rua, rapidinho, com sopa, carinho e papo. Mas na Fábrica de Esperança, a gente tinha 24 mil pessoas. Que supor era trabalho também seu? Era, a Atitude de Solidariedade. Nós tínhamos várias iniciativas assim. Mas a fábrica não era um lugar de dar pão. Era um lugar de ensinar a pescar. Então eram 66 projetos, 67. Quando terminou, estava indo para 70. O meu objetivo era chegar a uns 90, 100 projetos lá, atendendo 24 mil pessoas por dia, não ensinando a pescar, era ensinando a trabalhar. Tirando as crianças do tráfico de drogas, ensinando informática, entrar na internet, cursos diversos, variados, fotografia, teatro, jornalismo, atendimento psicossocial, cursos diversos nas áreas mais distintas, enfermagem, socorrismo, parcerias com o Exército, fazendo atividades comunitárias, botando a moçada para trabalhar dentro das comunidades. Era uma usina de ensino de como a pessoa se mobilizar para ela mesma andar com as próprias pernas. Hoje, apesar do garotinho ter decidido terminar a Fábrica de Esperança, porque quando ela terminou ela estava na mão dele, a pedido dele, e ele resolveu sepultar aquele negócio, Deus o sabe. Apesar disso, eu recebo até hoje cartas e cartas de pessoas que passaram pela fábrica, meninos e meninas, e aprenderam um ofício. Aí o cara me escreve dizendo que é odontólogo, que é protético. Tem um que fez um filme agora sobre a Fábrica de Esperança, virou cineasta em Cuba. E o Josimar já passou aí nos circuitos alternativos. Tem gente que me escreve contando histórias maravilhosas de como a vida mudou completamente. Outros abriram negócios, outros se tornaram comerciantes, centenas, milhares. Tudo nessa simplicidade de ensinar as pessoas a andarem com as próprias pernas, que é o desejo de Deus, que é o desejo do Evangelho. Preparar cada homem para poder aprender o caminho da confiança. Quando esse caminho da confiança se estabelece dentro da gente, aí a gente trabalha e o dinheiro segue a gente. A gente não segue o dinheiro. Eu nunca fui um trabalhador profissional. Nunca. Nesse sentido, as pessoas podem me chamar de um grande vagabundo, porque é um grande vagabundo. Agora eu estou convidando qualquer um para somar as horas de trabalho, de intensidade, de atividade, de dedicação em tempo integral do ser inteiro ao que se fazia, para ver quem aguenta somar os últimos 35 anos de uma atividade, qualquer que seja, com a que eu vivi, para ver na prática quem trabalhou mais, sem que eu nunca tenha sido empregado de ninguém. Então, a minha vagabundice tem a ver com o fato de que o mercado de trabalho não me desvirginou. Eu tive um tempo na prefeitura de Manaus como fiscal de obras, e depois, enquanto eu fazia o curso técnico de edificações, já convertido, aí abri um pequeno escritório de edificação com um amigo meu, Raimundo Nonato, lá em Manaus. Quando começamos a fazer as primeiras obras de casas, o fogo do Evangelho já tinha se acendido tão fortemente em mim, eu não tinha feito ainda 19 anos, eu comecei a pregar com tanta intensidade que eu chamei o Raimundo Nonato e entreguei a minha parte na sociedade a ele, saí fora e nunca mais fiz outra coisa a não ser pregar o Evangelho. No entanto, eu estou dizendo isso para dizer que nem em relação ao Evangelho, dinheiro nunca foi minha preocupação. Eu sempre fiz tudo assim pela fé, daquele modo bem puro de antigamente.
Até Então, hoje. até hoje eu vou, mas eu não faço alarde disso porque a teologia da prosperidade transformou a história do Pela Fé numa irresponsabilidade mágica. Comigo nunca foi assim. Então por isso eu nem falo muito no assunto. Mas tudo pela fé. E eu vou te dizer o seguinte, para um cara que nunca deu a mínima para dinheiro, que eu sempre tive que contratar alguém para ler cartas que diziam respeito a pessoas querendo doar, porque eu não conseguia, como eu não consigo até hoje. Podem chegar 2.000 cartas dizendo queremos doar dinheiro para sustentar o que você está fazendo. Se chegarem 50 de pessoas dizendo eu estou angustiado, eu estou aflito, eu vou esquecer as 2.000 um mês lá e vou responder uma por uma dessas aqui. Eu não consigo. Era assim quando eu tinha 18 anos e é assim até hoje. Por exemplo, em 2004 a gente não tinha mais como sustentar o site. Ele tinha crescido demais, aquela coisa que era uma brincadeirinha leve tinha virado um negócio monstruoso de conteúdo. É caro comprar espaço, banda para segurar todo esse negócio aí no ar. Precisávamos de recursos, eu não tinha um tostão, eu mal estava tendo para comer. Então, resolvemos dizer lá no site, se você quiser contribuir, me escreva. E eu recebi provavelmente umas 4.000 cartas que vinham escritas assim no subject, contribuição para o site. Mas ao mesmo tempo, chegavam milhares por dia de gente aflita. E eu ia esquecendo. Quando eu me dei conta, havia uma multidão de cartas de gente querendo instrução de contribuição, eu não tinha respondido uma, porque eu esqueci. Aí eram tantas depois, que me deu uma angústia que eu resolvi mandar para todo mundo a instrução dizendo que era para esquecer o assunto, que quando eu estivesse preparado para receber, eu informaria. O que era estar preparado para receber? Era ter alguém para cuidar daquela relação, porque até hoje eu não consigo. No entanto, apesar dessa falta de interesse natural no tema, eu sempre reconheci a necessidade dele para viabilizar as coisas que são o fruto desse amor, mas que precisam de materializações mínimas para atingirem outras pessoas. E por incrível que pareça, assim, eu percebo, poxa, Caio, graças a Deus a gente está, eu te vejo quase todo dia, né? Uhum. E eu percebo que você trata de, você gerencia as coisas, o pouco que entra no caminho, de uma forma muito legal, muito bacana. Eu não saberia fazer. Uhum. E ao mesmo tempo, a gente percebe a sua generosidade saindo pelos dedos com as pessoas. Toma, vai. O que de fato eu queria dizer... E mesmo assim, você é um excelente gerente. O que eu queria dizer... Eu tinha coragem de colocar 5 milhões na sua mão e falei assim, meu irmão, tá aqui, ó. Eu sei que lá na frente você vai virar grande. Então... O que eu queria dizer é que apesar de eu nunca ter me dedicado a isso, nunca mesmo, quem trabalhou comigo, por exemplo, tudo que eu falo aqui, eu estou falando publicamente, com milhares de pessoas podendo me contradizer. Nada disso aconteceu, como diz Pedro lá em Atos dos Apóstolos, em algum lugar escondido da terra. Foram milhões de testemunhas para dizer o contrário. Então, a tranquilidade com que eu falo é a tranquilidade de quem está conversando com um amigo na minha cozinha, mesmo que o mundo inteiro estivesse vendo, porque é fato. Então, mesmo não tendo nunca essa preocupação, que virou até meio anedótica entre aqueles que trabalhavam comigo o tempo todo... Conta uma para nós aí. Não... o Henrique Ziller, coitado, que mora aqui no Lago Norte, trabalhou 6 anos comigo na vida. Todos os administradores e gerentes e diretores têm as mesmas histórias para contar, qualquer um deles. Foram dezenas, centenas que trabalharam nessas funções mais próximas a mim, que viam o dia a dia. Mas o Henrique Ziller, às vezes ele diz, eu fico aqui desesperado, contando os trocados para isso, para aquilo, não sei o que e tal. Aí chega o pastor Caio da rua, feliz da vida, pregou não sei aonde, isso e aquilo, me chama na sala dele, não quer saber quanto tem, nem quanto não tem, só diz que teve uma ideia
maravilhosa de que a gente na próxima semana vai estar fazendo um negócio que, em relação ao que eu tenho hoje aqui na mão e ao que está entrando todo mês, é o triplo. E aí eu digo, mas como é que a gente vai fazer se a gente não tem? Você diz, isso aí é besteira, o dinheiro vai seguir a gente. E agora, não era irresponsabilidade. Eu orava, quando eu fazia essas coisas, na minha mente, eu tinha assim 7, 8 possibilidades de generosidade potencial de amigos que eventualmente poderiam se mobilizar para aquilo ou não. Mas em geral não dependia disso. A maioria respondia que sim, a metade, ou quase todos. Mas 2 meses depois um já não pode, 4 meses depois 2 já saíram fora. Eu sempre usava esses recursos assim, de amigos que diziam eu vou ajudar, naquela perspectiva de quem ia dar uma catapultadinha, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses em alguma coisa, mas no período eu queria tanto que a coisa era boa e verdadeira que eu tinha certeza que ela ia gerar no coração das pessoas que fossem alcançadas por aquela bênção, a vontade de participar, dando continuidade a ela. E foi assim que foi a vida inteira. Então, mas isso ainda é para dizer a última coisa que eu queria. É que apesar disso, eu passei a vida toda levantando muito dinheiro sem dar a mínima para ele. Sem pedir dinheiro, sem estar falando em dinheiro, sem que seja meu tema. Você vê o modo como a gente pede oferta, não demora nem 20 segundos. Não é? Se você trouxe, Deus falou contigo, é seu desejo livre e espontâneo, alegre, feliz, grato, abençoado e cheio de adoração, trazer isso para o Senhor, traga agora. E eu já estou em outra. Não estou interessado em saber quanto entrou, nem quanto não entrou. Às vezes eu ligo para a Ângela, quanto foi que entrou? Não. Eu sei que vai entrar e que o Senhor vai suprir. Mas, mesmo sendo assim, durante muitos anos, a vinde no passado, que não se aplicava a levantar fundos, era a para-eclesiástica no Brasil que menos dava atenção ao levantamento de fundos e levantava dinheiro mais do que quase todo mundo junto. Porque eu acreditava que se nós semeássemos o que fosse verdade de Deus no coração, como eu continuo acreditando até hoje, que quando a pessoa genuína e verdadeiramente crê em Jesus e no Evangelho, o milagre da conversão não tem como não atingir a consciência dela na produção de 2 coisas também. Uma é generosidade, a outra é gratidão. Que é o que Paulo diz, a ênfase dele é: vocês que foram espiritualmente enriquecidos, participem com bens materiais, viabilizando a continuidade desse fluxo de enriquecimento. Porque essas pessoas que estão enriquecendo vocês no espírito, largaram tudo para enriquecer vocês no espírito. Então, o mínimo, numa dimensão infinitamente menos importante, vocês estão recebendo bens imperecíveis. Ajudem a manutenção desse processo todo com bens perecíveis. É o mínimo que vocês podem fazer, é a tônica de Paulo nas cartas dele. No que diz respeito à consciência imediata de responsabilidade em relação a quem está sendo ensinado e recebendo a bênção do ensino. Agora, independentemente disso, ele diz: se torne um homem graças a Deus no mundo, que é aquele homem de 2 Coríntios 8, que ele diz que quando chega todo mundo diz graças a Deus ele chegou. Torne-se um ser graças a Deus. Tem até um texto meu no site aí de 2003 sobre seja um homem graças a Deus. Que é aquele que quando chega todo mundo diz aleluia, ele chegou.
E a descrição daquele cara, em razão de quem todo mundo dá muitas graças a Deus, é que a grande marca dele, além de amor, é um amor generoso. Amor que não é generoso não é amor. O amor não sabe não ser generoso. Então essa coisa de eu amo sem generosidade não é amor. É gestão afetiva de conveniências. O amor não conhece esses limites. Então, apesar disso, bondade e misericórdia me seguiram até aqui todos os dias da minha vida. Eu não sou velho ainda, mas daqui a mais um tempinho eu vou poder dizer com o peso etário total de que eu fui moço e hoje eu sou velho. Mas eu nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão, como também nunca na minha vida eu me pus em pé diante de Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, com a coragem de levantar e partir, que tudo mais não tenha corrido atrás. Eu nunca levantei com dinheiro na minha frente para fazer nada. Eu só levantei com Deus diante de mim. E fui. E a bondade e a misericórdia têm me seguido todos os dias da minha vida. Nunca no auge da Vinde, quando ela levantava no mínimo $1 milhão por mês para manter aquilo tudo funcionando, Vinde, Fábrica de Esperança, editora, televisão, programas de TV, as rádios, as milhares de pessoas atendidas física e materialmente, $1 milhão por mês naquele tempo. Nunca eu tive um outro $1 milhão para o mês seguinte, nem $100 mil para o mês seguinte. Nunca. Os caras, os gestores que chegavam lá, que meus super amigos, consultores de multinacionais, ou o pessoal que às vezes queria doar um serviço, como Price Waterhouse, que eram parceiros da Vinde e da fábrica. A doação deles para nós é: todo ano nós o auditaremos e daremos aquele atestado de limpeza de gestão. E eu gostava de poder mandar para as pessoas aquele atestado de uma auditoria daquele peso, dizendo: olha, tudo que entra aqui sai assim, conforme é dito a vocês. Mas eles ficavam loucos, né? Esse tipo de pessoal, porque eles queriam saber quais eram as projeções. Uma empresa assim não pode dar certo, né? Baseado em quê? Se a gente não vendia nada. Eu não podia nem dizer: olha, o mercado este ano... A fábrica é só de esperança, não, né? Nada, é só esperança. Baseado em quê? Eu digo, na necessidade. Mas não pode. Você tem que determinar a contingência da operação pelo fluxo de entrada. Eu digo, no mundo inteiro. Aqui não. Aqui a gente determina o alvo, a gente diz que vai fazer, a gente começa a fazer e o dinheiro nos persegue. E vem atrás da gente. O que a gente tem que andar é em retidão, limpeza, verdade, sinceridade, transparência e simplicidade. Sem exorbitar nada. E o que é doado para o ministério é do ministério. E aqui não tem mudança de fluxo, não tem nada do ministério vindo para mim. De mim é que vai para o ministério também. Mas de lá para cá é uma via que eu quero que esteja entupida. E foi assim a vida inteira. Então, isso me dava uma segurança muito grande para cada linha escrita dizendo: olha, isto é sério, ajude por favor. Não só eu escrevia com a gravidade de que cada letra significava o que significava, mas essas coisas se transferem, elas se imprimem espiritualmente para quem é espiritualmente sério na outra ponta. É só o incauto, enganável, é que quanto mais baleloso, mentiroso, fantasioso for o negócio, mais impressionado ele vai ficar.
Mas como eu nunca recebi ajuda de gente boba, o público que me ajudou a vida inteira é o público que não ajuda os enganadores, em geral. É aquele pessoal que enxerga. E por isso sempre me deu muita satisfação, porque era gente que via, discernia, que escolhia doar porque via no que fazíamos algo sério no que ser investido. Então isso também me dava uma outra garantia. Em geral, quem começava a ajudar permanecia para sempre naquele tempo. Porque a própria semente do indivíduo já o fazia nos escolher na intenção de escolher algo igualmente sério, que quando ele encontrava, virava a parceria da vida dele para sempre. E eu só tenho grandes alegrias na memória de confiança no Senhor, deixando sempre o dinheiro correr atrás. Então, voltando à questão inicial, que não foi questão, a gente veio assunto, puxa assunto, a gente chegou aqui, eu diria o seguinte: o empresário está preparado para empreender quando de fato ele ama o que faz e quando de fato ele se paga dando alegria e gratificação de melhoria de existência, a começar dos que o servem na empresa. Se o cara conseguir preservar a consciência de Deus, confiança nele, se empreender e fizer isso com aquele amor de quem diz: eu sei o significado do que eu estou produzindo, ainda que eu esteja vendendo só alfinetes, mas eu não meço o significado do que eu estou fazendo pelo produto que eu estou vendendo. Eu meço o significado do que eu estou fazendo com o que eu transformo nesse resultado de bem, a começar com quem trabalha comigo. Então, os meus primeiros beneficiados têm que ser os que me ajudam a produzir essa riqueza. Qual foi o meu maior problema na Vindi quando ela acabou? Foi o fato dela ter acabado. Porque praticamente ninguém mais, com exceção de uns 10 no universo de 500 com carteira assinada quando ela estava terminando, ninguém mais conseguiu se posicionar no mercado para encontrar a mesma generosidade de pagamento, de recebimento, de benefícios, de tudo que se tinha ali. Porque eu trabalhava com o padrão da melhor multinacional que pudesse existir. Eu tinha amigos nos Estados Unidos, donos de empresas enormes. Toda vez que eu via uma coisa socialmente legal sendo feita naquela empresa, ainda que a gente estivesse na rabeta do terceiro mundo, eu queria implementar favela, né? Aquilo imediatamente como benefício para os caras, para todo mundo. Então, aí você diz: pô, você gastou demais. Não. Eu não consigo conceber que se numa empresa cujo objetivo é vender alfinete, haja um cara com o mínimo de consciência que faça essa transposição de benefício para quem o ajudou a produzir essa riqueza, por que aqueles que estão me ajudando a divulgar a riqueza das riquezas, que é o Evangelho, precisam viver uma vida espartanamente necessitada? Se o cara estiver apertado perto de mim, trabalhando comigo, é só porque eu estou muito duro mesmo, porque se eu não estiver, ele vai sentir na hora que eu não estou, porque ele vai sentir como benefício imediato para ele, porque de outra forma eu não consigo conceber nem a produção dessa energia que alegra o coração eterno, que é o que instiga a bondade e a misericórdia para andarem correndo atrás de ti todos os dias da tua vida. É quando o Senhor de fato é o teu pastor. Aí, meu amigo, segue a Ele, que o resto segue você. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas correm atrás. Isso organiza tudo na vida, do mundo espiritual a todas as outras dimensões do ser. Não é preciso ler o Monge e o Executivo. Se você de fato puser amor em primeiro lugar, trabalhar com amor e a energia que você vazar for de amor,
de otimismo, de esperança. Se você ouvir um problema e não coçar a cabeça, ouvir um problema e disser, temos a chance de pensar, de refletir, de nos superarmos e de encontrarmos uma solução. Se a sua mente desenvolver esse software, isso virá uma atitude dentro de você. E se você olhar para o resultado produzido e não disser como homem louco, ó, goza, tu és o máximo, corcundinha, chupa o teu que é mais gostoso, de tão narcisista que o cara virou, se tornou, se você não virar esse doido e começar a querer compartilhar o bem já com aqueles que te ajudaram a produzir aquele benefício, e se você estender isso a todas as tuas relações, se o seu prazer na vida não for nunca ganhar sozinho, se o seu prazer for aquele da tal do win-win mentality, que nada mais é do que puro e simples ensino do Evangelho, que é eu ganho e você ganha, e só é bom para mim se for bom para você, porque se eu fizer um negócio contigo e só eu ganhar, eu só vou fazer negócio contigo uma vez. Mas se nós dois ganharmos, nós vamos fazer negócio o resto da vida. E se no meu negócio eu conseguir melhorar o seu, sendo que para cada negócio que eu faça contigo eu tenho 10 outros rolando em alguma outra área da minha vida, quanto mais eu melhorar o seu, mais eu fixarei você como sócio grato na negociação que você vai querer continuar fazendo comigo para sempre. E assim você estabelece vínculos de mercado que valham a pena. Porque você pode agir diferente, criar carteiras enormes, vínculos e tal, mas sem fidelidade. Hoje em dia se fala muito em fidelização do mercado, na ponta do processo. Mas os caras se esquecem de fidelização de fornecedor, de fidelização do macro cliente com quem você se relaciona para poder servir o seu público menor, de fidelização dos que te servem todos os dias. Né? É aí que é o capital. Se você cria esse capital de amor na produção do trabalho, na interação, nos vínculos, né? Como se convencionou chamar na década de 80, que a palavra da moda era sinergia, para isso aí, se essa sinergia é de amor, mais do que de ambição por dinheiro, meu amigo, ganha-se muito dinheiro na empresa sem quase se falar no assunto e sem ninguém humilhar ninguém em razão do assunto. Ao contrário, todo mundo celebrando o que está acontecendo. E o que está acontecendo não é que eles estão ganhando dinheiro. O que está acontecendo é que eles se dão tão bem, que fazem as coisas darem tão certo. Ou seja, o fruto do negócio passa a ser exatamente o que tem que ser, apenas fruto do negócio. O negócio em si é causado por harmonias e por inteligências que se completaram harmonizadamente, e quanto mais isso acontecer em harmonia amorosa, mais fácil é. Mais sobra tempo para novas reflexões ou para otimização do processo. Seguramente, na maioria das empresas, eu não tenho um dado estatístico, eu tenho apenas aqui um dado empresarial desatualizado há 10 anos. Mas o que eu notava até 10 anos atrás, enquanto eu estava bastante ativo vendo o que eu fazia aí, milhares de negócios de outros, era que a maior parte das empresas gasta provavelmente 75% da sua energia em brigas internas. Gestões internas, competição por lugar, malquerência, ódio, proteção do seu espaço, política, fofoca. Gasta-se muito pouca energia prospectiva, pensante, projetiva e fruto daquele ócio criativo que as boas empresas conseguem produzir. Que já fizeram coisas e as coisas estão acontecendo, eles se dão ao luxo de sentar para brainstorming felizes, que acabam produzindo pérolas que vão gerar andamentos que vão enriquecer um empreendimento que já não é mais só de um, mas é de todos.
E essa é também a outra coisa que é segredo. Por mais líder que você seja, você só terá liderados se de fato eles se sentirem completamente motivados e alegres em relação a você, ao projeto todo, de tal modo que não seja seu, seja nosso. E aí, isso às vezes tem que se transformar em hábito de liderança. Por exemplo, quem trabalhou comigo a vida inteira nunca me viu chegar e reunir as pessoas e falar que eu mando, eu faço, eu aconteço. Nunca. As coisas todas eram tratadas do nós precisamos. Nós precisamos, nós estamos nessa situação. Diante disso, o que eu tenho pensado e coloco aqui diante de vocês é que nós precisamos disso, nós. Ou até hoje, eu estou longe disso, já vai fazer agora 11 anos, está fazendo. Eu conversando com a minha mulher frequentemente, quando ela me faz alguma pergunta do passado, cara, naquele episódio tal, como é que foi aquilo? Eu me apanho toda hora dizendo o que aconteceu foi que nós pensamos e vimos e tudo. Porque até hoje eu não consigo dizer eu em relação a isso. Realmente você estava junto com eles também, não, né? Não era. Você não estava sozinho, eles indo a... E sem eles nada do que foi feito se faria, não é? É óbvio que se eu não existisse, eles não teriam nem sonhado em nenhuma daquelas coisas. Claro. Agora, por outro lado, não adiantava eu sonhar sozinho. Eu tinha que ter gente que se irmanasse e que fosse mais do que funcional, que fosse fraternal, que fosse apaixonado, que fosse visceral e que sentisse aquilo ali como coisa completamente sua, porque fosse produtora de um bem imenso, de acordo com a convicção que todos nós tínhamos de qual fosse o nosso chamado no reino de Deus neste mundo, né? Passou já 1 hora, Tony, e a gente ainda está por aqui, os irmãos queridos não tiveram nem como dar o ar da graça. Tá. Eu ando muito falante. Atenção a eles ou aquela carta que você falou que queria? Qual que você prefere? Não, amanhã a gente, se você puder, Assim. aquela carta do nosso irmão lá da Austrália, que eu respondi a ele hoje, dizendo que responderia hoje no Papo de Graça. Se ele estiver nos assistindo, eu espero que ele esteja, do contrário eu responderia à toa. Eu vou responder amanhã, você me lembra, tá bom? Tá. Ontem no final a Suzana ela fez uma pergunta pra gente. Olha, Caio, muitas vezes penso que estou semeando, não estou entendendo minha letra, penso que estou semeando o bem e pessoas se sentem feridas. Embora pessoas que eu não amava, que passei a amá-las. Beijo com carinho. Como é isso? Porque essa questão de semear o bem não é uma tirania do semeador, né? O semeador só semeia o bem quando ele leva em consideração o ente em quem ele vai semear. Não é um campo inerte. A ilustração da parábola do semeador pressupõe um semeador consciente, uma semente inconsciente e um campo inconsciente, porque é assim que é na terra. Consciente é quem semeia, a semente não sabe de si e a terra não sabe de si. A gente é que a prepara e joga a semente nela. Mas no mundo espiritual, que é aonde aquela parábola tem o seu cumprimento, o semeador é consciente, a semente é viva e o campo é vivo. O campo é o coração do indivíduo. Então não basta eu chegar como semeador e dizer a semente é boa. Aí eu vou estuprar o campo do outro para fazer o bem a ele. Não é assim. Ele tem que querer. Quem for receber o bem... Tem que querer. Claro. Porque a questão não é essa, não tem nada a ver com a minha intenção, nem com que se eu ensino, prego, ou quero compartilhar, é o bem dos bens, ou o evangelho. Você não vê Jesus mandando agarrar ninguém,
prender o cara numa árvore e dizer, olha, vamos fazer o bem a ele. Pedro fica falando 12 horas, depois Tiago substitui, depois João entra no rodízio, nós vamos, vocês 12, vão dar um chá de evangelho nele 6 dias seguidos, 12 horas cada um, até ele se converter. Pelo amor de Deus, a convicção do crente é sempre unilateral. É de que aquilo que ele chama de meu bem, que é o evangelho, ganhou o direito da brutalidade, o direito à insensatez, o direito ao desrespeito, o direito à falta de tato. Aí só porque o cara vem igual uma locomotiva, falando em línguas e profetizando para cima de alguém que ele diz está perdido, precisa de ajuda, eu vou lá de qualquer jeito. Pensa que isso dá a ele o direito de atropelar aquele indivíduo, algo que Jesus jamais fez. Jesus nunca pediu, fica aqui, pelo amor de Deus, me ouça um pouco mais. Não vá não, jovem rico. Te ajudar, eu preciso te ajudar. Você já viu Jesus chegar pedindo para ajudar alguém? Ele não chega. Ele não chega. Ele anuncia ou ele apenas chega e diz, o máximo que ele faz é, tu queres ser curado? Ele não diz, deixa eu te ajudar, meu filho. Não tem essa relação idiotada. O cara tem que ser homem o tempo todo. Você quer ser curado? O único estupro no Evangelho é o do cego de nascença. Que Jesus chegou e encontrou o cara cego, não perguntou nada, emplastou a cara dele, os olhos com cuspe, com terra, fez uma gororoba, tascou lá e disse, vai no poço de Siloé, no tanque de Siloé, lavar-te. E o cara disse, não precisa nem me dizer, né? Todo melado do jeito que eu tô, que eu quero é água para tirar essa porcaria da minha cara. Aí ele foi, como lavou-se, ficou vendo. O resto a gente sabe. Mas no mais, ele não removeu a pedra do túmulo de Lázaro, ele não desatou Lázaro. Ele não... Tem gente, ele deixa as pessoas participarem. Agora, se o cara ainda está vivo, ele pergunta, você quer ser curado? Se está inconsciente, ele leva o pai e a mãe, como era o caso da menina, e diz, olha, é isso mesmo? Mas as pessoas têm que participar, sempre. E, inevitavelmente, não dá para pensar que seja de outro modo, nem de outra forma. De modo que não basta querer fazer esse bem e achar unilateralmente que, porque o Evangelho é bem, eu tenho direito de estupidificar o seu meio de anunciá-lo às pessoas, ou não levar em consideração o fato de que aquele não é o tempo dela, que a grande sabedoria do Evangelho para aquela hora é não se falar nada. Porque se ficar querendo fazer esse bem que não leve em consideração o tempo do outro, a hora do outro, a condição do outro, o desejo do outro, vai sempre estar pregando o Evangelho e levando espinho na cara o tempo todo, porque não levou em consideração o discernimento da hora e do momento. Além do que, ninguém tem que ficar implorando para ninguém, por favor, me ouça, me ouça, me ouça. Se quer, quer, não quer, não quer. Vai chegar a hora em que ele volta. Até muito pelo contrário, né? Eu aprendi isso com seu pai, que você me contou que ele falava isso, que se a falar algo com alguém possa, porventura, impedir dele me querer ouvir pela segunda vez, é melhor nem falar. Tem certas coisas que, número 1, você tem que ganhar o direito de ser ouvido. Ou então Deus tem que dar a você o direito de ser ouvido. Quando Deus te dá o direito de ser ouvido, como é que isso acontece em geral? Quando Ele dá um direito instantâneo. De ser ouvido. Ouvido na hora. É porque o coração do outro está preparado e o outro clama. Aí não há tempo a perder. Agora, do contrário, se o outro não clama, eu preciso ganhar o direito de ser ouvido. Eu só ganho o direito de ser ouvido sem me fazer ouvir acerca do que me interessa fazer-me ouvir. Ou seja, se precisar usarei palavras, mas eu só ganho o direito de ser ouvido quando a minha vida, não como showcase de superioridade do Evangelho, mas como manifestação simples e natural do Evangelho,
vai provocando no indivíduo o desejo De perguntar. de se abrir. Saber. Olha só, eu te falei essa semana que eu fui a um médico, não é isso? E eu te falei como ele era um cara tão especial, de medicina oriental. Eu fui lá para ele me dar uma tratada aqui na cervical, que estava me bloqueando um monte de fluxo de energia neural mesmo que eu estava sentindo, né? Estava fora de lugar e algumas coisas. E aí eu fui lá, ele me instalou todo, e o diagnóstico que ele fez olhando aqui, ó, o cantinho do meu olho, foi absolutamente perfeito com todos os levantamentos médicos que eu fiz nos últimos 2 anos. O cara não errou sem saber de nada. Só olhando a íris. Só olhando, foi nem só a íris, um todo e muito acumulações no olho, nas bordas. Aí fez aquele diagnóstico, tudo perfeito e tal. Aí ele começou a fazer o trabalho dele em mim, nos pontos, que crente fica chocado, né? Nos chakras ou nos pontos de energia vital, nos vértices de convergência neural, como o cara quiser chamar. Pois bem, então ficou lá. Aí de repente, ele que tinha identificado algum tipo de deficiência de harmonia, de energia vital em algumas partes do meu corpo, que eu já vinha dizendo isso a Adriana há mais de um mês, que eu estava sentindo esse sintoma nos meus pés e na canela, o desequilíbrio, que eu sempre fui uma pessoa com temperaturas idênticas no corpo inteiro, e a minha temperatura sempre foi quente. E frio é morte, quente é vida, em qualquer lugar, até no corpo. O corpo quente está muito vivo. Se esquentar demais, ele pode até morrer. Mas se estiver quente, mas frio está morto, irmão. Então, frio não é um bom sinal, nunca. Aí, ele foi lá, identificou aquelas áreas, mas quando ele botou a mão aqui no meu peito, ele levou um susto. E ele disse que você tinha uma fornalha, uma fonte de geração de calor aqui dentro, que aqueceu a mão dele de tal modo que ele disse, sente o que está emanando daqui. Aí ele falou, olha, na realidade você é um cara que tem se mantido vivo, ativo, e tudo que você tem feito não é nem por causa do seu corpo, porque nos últimos 35 anos você abandonou seu corpo. Mas de alguma razão tem uma intensidade mental. Aí eu falei para ele, espiritual. Você corrigiu. Em você, que está alimentando esse fluxo inteiro. Aí ele foi ficando impressionado, porque eu estava sem fazer algumas posições físicas que ele me propôs fazer, desde quando eu parei de treinar jiu-jitsu, há 30 anos atrás. Treinar regularmente. Botar a perna aqui atrás, nem pensar. Ficar em posições fetais íntimas, nem pensar. Especialmente porque nesse meio tempo eu cheguei a ficar com 120 quilos. O teu cérebro até se desacostuma da ideia de que um dia você foi magrinho, lépido, que você botava as 2 pernas atrás e saía andando, que botava os pés para cima e saía andando. O seu cérebro perde até a memória dessa possibilidade. 25 anos de gordura tiram essa certeza de você. Com mais 30 e tantos anos de inatividade nessa área, o jiu-jitsu que eu teria hoje para mim seria todo de defesa e de preferência jogando por cima. Porque por baixo, com todas as flexibilizações, eu iria ter que evitar ao máximo. Aí chega o cara... conseguir por baixo dar um Não, tem determinados ângulos, determinados encolhimentos que você tem que fazer para se enfiar e virar o jogo. Você tem que estar com muita flexibilidade, né? Então, para jogar por baixo, você tem que estar muito melhor. Aí, pois bem, aí ele falou, olha, eu tenho uma proposta a te fazer, para ver se a gente conseguir realizar algumas coisas nos próximos dias, eu acho que eu consigo te colocar num estado assim físico, de flexibilidade, disso, daquilo. Aí eu falei, você pode mandar tudo o que quiser hoje. Vamos ver o que a gente consegue hoje. Você falou para ele? Aí ele falou, você tem certeza? Eu digo, olha, eu estou nas suas mãos sem resistência. Meu cérebro não está resistindo a nenhuma dor.
nem desconforto. Pode apertar, eu pode já enfiar o entrei dedão. numa que eu vou voltar aos 21 anos de idade nessa sua cama aqui e vou fazer o que eu não pensei mais que fosse possível. Mas pode mandar ver. Aí o japonês me espremeu, meu irmão, de tudo que é jeito. E eu digo, não sai nem um gemido aqui. Aí primeiro ele deixou ele me mostrar o quão duro eu estava. Aí depois ele me disse aonde é que eu tinha que chegar. Eu digo, agora então pode ir. Aí ele foi, depois de 15 minutos mais ou menos, o meu lado direito estava fazendo tudo que ele queria. Aí ele entrou no esquerdo, eu sabia que o esquerdo ia ser melhor, porque sempre foi o meu lado de defesa, em luta. E justamente por isso era a perna que eu mais esgrimava. No futebol sempre era a perna dos jeitos para preparar para outra. Enfim, aí quando ele foi, flexibilizou tudo com muito mais rapidez. Aí terminamos aquela hora e pouco de sessão comigo animadíssimo, acerca de um monte de coisa, inclusive quanto a yoga de respiração e de alongamento que ele me indicou para fazer, né? Ah, não vai perder tempo com yoga filosófica. Eu falei, não precisa nem me recomendar, porque eu não tenho mesmo. A única yoga que eu poderia fazer é aquela de exercício. Vamos respirar e vamos nos alongar. Pois bem, aí isso foi naquele dia que eu te contei. Quando foi ontem, um amigo comum nosso me ligou, me dizendo que a mulher dele tinha estado lá ontem de manhã, no mesmo médico. E conversa vai, conversa vem, ele ficou sabendo que ela frequentava o caminho da graça. Aí ele começou a fazer perguntas a meu respeito, querendo saber como é que era a minha mente, a minha consciência, os meus interesses, não sei o quê, e tal. Aí ela, depois de um tempo, na brincadeira, falando, por que, doutor? Aí ele disse, olha, porque eu não sei o que ele crê. Eu vi na ficha dele e eu sei que ele é uma figura pública, que ele é pastor. Agora, eu não sei no que ele crê, eu só sei o seguinte, que a energia que emanou dele para mim foi de uma qualidade que eu nunca provei. Puxa, peraí. Quer dizer, Deus estava usando a mídia dele, desculpa. de sensibilidade energética, para comunicar a ele uma energia que está em mim, não porque eu sou coisa nenhuma, porque se tem uma fornalha aqui dentro é do Evangelho. Deus comunicou na linguagem dele como ele podia entender o impacto, algo de uma percepção que ele tem, que ele usa muito bem do ponto de vista da medicina oriental, para comunicar a ele uma transferência de uma energia que estava em mim, que ele recebeu. Que o impactou. E ele disse que recebeu. E que ele disse na hora para mim, e 2 dias depois disse para a mulher do meu amigo. Eu quero saber porque a comunicação de energia que ele transferiu para mim foi de uma coisa tão boa, de uma qualidade tão boa, que eu preciso saber o que ele crê. Então, quando eu for lá a próxima vez, eu não vou precisar falar nada, ele vai me perguntar. E eu vou dizer com toda leveza, com toda tranquilidade. Sem ferir. Sim, não. O que as pessoas precisam entender é que quem é, é. Que o que é, é. Se o Evangelho está em ti, ele vai vazar de ti. Você não precisa fazer propaganda dele, ele exala. Ele se manifesta. Olha só. Antes de eu descer para cá, o nosso tempo já esgotou, Rodrigo? Quanto tempo a gente tem? 5 minutos. Antes de eu descer para cá, eu estava gravando os documentários que eu gravo para o Edivaldo botar na VMV-TV. Eu gravo um monte no History, no National Geographic, Animal Planet, Discovery Channel e alguns outros aí. Aí eu estava gravando um do Animal Planet, que é uma sériezinha aparentemente tolinha, mas muito divertida, muito educativa, chamada Animal Planet ao Extremo. E que faz uma contagem regressiva. Sim, muito legal. Agora é maravilhoso. É muito gostoso. Né? Aí pega os casos mais esdrúxulos, né? Mas comparações instrutivos demais, muito legal. Então, estava gravando um e o de hoje era sobre
criaturas que se hospedam em outras criaturas. E vivem a vida inteira em outras criaturas. E algumas são tão sofisticadas, né? Vermes, tênias, que chegam a ter 18 metros de comprimento, certas lombrigas, falando enormes. Mas a pior de todas é a tênia anã, não é a grande é muito óbvia, você a purga. Agora a anã é que é perigosíssima. E, em geral, a cada 14 dias ela solta o módulo terceiro do rabo delas com 1000 ovos. Sai no dejeto e ela, por exemplo, prefere como hospedeiro o lobo. O lobo. O lobo. Aí a cada 14 dias, numa caquinha do lobo, ela solta 1000 ovos. Aí esses ovos vão ser espalhados pelo vento. Chuva, vento, poeira, até que eles vão cair em cima de alguma coisa que um alce vai comer. A maioria desses ovos se perdem, mas basta que um se salve, que um alce coma. Aí o alce vai comer aquilo ali, e dentro do alce, diferentemente do lobo, onde a tênia fica microtênia, só solta o terceiro compartimento da nave espacial, nesse Explorer, nesse espaço interior. Essa viagem? É uma viagem. Claro. Igualzinho as que a gente faz para fora, é tudo. Vida, né? Para ele, o universo dele é aquele ali. Quando ele muda, ele entra numa outra órbita, ele entrou lá no outro bicho, mas ele vai voltar para a sua terra. Pois bem, quando ele está lá dentro do lobo, ele não faz mal nenhum. Mas quando ele entra no alce, ele cresce, 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 e ele vai e se agarra com espinhos, ele desenvolve um módulo espinhoso, e aí ele gruda no pulmão do alce. Vai no pulmão. Aí ele vai virando um cisto que vai crescendo, 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 e o alce vai ficando com dificuldade de respiração, de caminhar, e aí outra coisa, não só isso, ele altera tanto a respiração do alce que ele altera a química cerebral do alce, e o alce passa a exalar um cheiro de fragilidade que os lobos sentem a quilômetros de distância do alce infectado por aquele que se hospeda no lobo. Olha o ciclo. Olha o ciclo. Aí ele sente o cheiro. Aí eles correm para uma manada de alces, não procuram nenhum alce que não esteja infectado. Só se for bebezinho. Porque se for adulto, não precisa. Ele só tem que sentir o cheiro da fragilidade que a tênia gerou no quisto que formou no pulmão do alce, que alterou a química cerebral do alce, que exala agora um cheiro que atrai o lobo, cheiro que de comida, ataca o alce, e a matilha inteira come o alce e traz todo o processo de volta para dentro, no ciclo que se perpetua. E é só no alce, não seria em outro? Não, mas assim como o gato e o rato. Como é o nome daquela doença do gato? Leishmaniose. Não, como é que é o nome, meu Deus? Não é essa, é a... Raiva... Mas é o entezinho, a criaturazinha que produz lá no gato, e que causa cegueira em humanos. Vamos ver se alguém aqui fala. Causa cegueira em humanos, pode produzir outras coisas. É uma alternância entre o gato e o rato. Entre o gato e o rato. O gato... Eles não são... Precisa... A lectospirose. A lectospirose, ela precisa desse ciclo. Ela precisa da relação do gato com o rato, e sabe o que ela faz? Ela é tão poderosa quanto a alterar, inclusive, o comportamento do rato, porque alguns desses vermes entram no cérebro e alteram o comportamento humano. Isso altera comportamento. Mesmo certos parasitas alteram dramaticamente comportamentos humanos. O cara vai preso porque virou um amoral, ou um imoral, ou um violento, ou seja lá o que for, e está sendo atacado por parasitas que alteraram o comportamento dele. Não foi nem o capeta. Não, não foi. Tem muito parasita passando por capeta. Então olha só, no caso do gato e do rato, olha o mistério, a magia do negócio. O entezinho penetra no rato vindo do gato. Ele penetra no rato. Aí no rato
ele altera o comportamento cerebral do rato, porque ele precisa que o rato seja comido pelo gato. Só que é uma dificuldade para um gato pegar um rato sadio. É, o bichinho A maior não vai parte querer deixar, dos ratos que os gatos pegam são os ratos que foram preparados pela invasão desse invasor, que precisa voltar para o gato, aonde ele se desenvolve sem fazer mal ao gato, mas ele precisa ser absorvido pelo rato para ele alcançar um estágio de desenvolvimento e retorno para o gato. Para que isso aconteça, gerando o retorno dele para o gato, ele altera o comportamento do gato. O gato intoxicado do rato, o rato infiltrado por ele, perde o instinto natural do medo do gato. Começa a se aproximar e se oferecer. Que doideira. É uma doideira da pesada. Isso aí você estava falando, respondendo à pessoa do... Eu estou dizendo é que se uma bactéria, um parasita, uma coisa dessa entra num outro e provoca esse desejo de entrega, faz um rato querer se entregar a um gato. Feito por um parasita. Por que o evangelho eterno de Deus, a gente não pode confiar nele? A gente tem certeza que um parasita tem esse poder. Agora o evangelho não tem poder? O parasita, se o cara souber disso, já vai ficar tão paranoico e hipocondríaco que vai tomar todos os remédios para se limpar. Agora ele não acredita que a semente do evangelho tem mais poder que um parasita. Se ela for semeada ali, Jesus disse, o homem joga, vai dormir, não sabe ele como, mas a terra de si mesma frutifica, automaticamente frutifica. Quando ele vê, está brotando lá. O que falta no crente é confiança no poder do evangelho, na semente dela. O crente confia infinitamente mais em doença e parasita do que confia no poder germinador, revolucionário e subversivo do evangelho de Deus. No dia que crente crê no evangelho, mesmo calado, crê que o evangelho é vida, não é discurso, nesse dia ele vai ver que no silêncio dele, cheio de modos, ele está semeando milhares de sementes e que elas são todas vivas e que elas darão no tempo próprio o seu fruto. E ele vai ter alegria na colheita. Amém. A 30, a 60 e a 100 por um. Se ele for paciente, como o Paulo recomenda que o agricultor seja, né? Porque se semeamos, com paciência o aguardamos. Porque se não morrermos antes, com certeza, né? Vai vir. Falta mesmo, muita paciência nos semeadores. Especialmente quando o semeador é o pai e a mãe. Dos filhos. Quer resultados imediatos, quer tudo imediato, não tem paciência de ver a palavra crescer no coração deles, de ver que esquecem até dos seus processos, de como naquela idade às vezes estavam até piores do que os filhos estão, mais confusos do que os filhos estão. Todo pai tem a mania de pensar, e toda mãe, de que pode criar um filho totalmente isento de tudo quanto a vida não os isentou. Esquecidos de que se eles não tivessem passado, provavelmente por tudo que passaram, não tinham nem ganho mínimo de consciência que já alcançaram. E talvez nem tivessem filhos. Não. Para preocupar. Então, gente, muito mais a dizer. Eu espero que pelo menos essa palavra final sobre a confiança na semente do Evangelho, confiar mais na semente do Evangelho do que nos parasitas da terra, é o mínimo que quem diz que crê no Evangelho pode fazer. Amém. Tá bom? Gente, beijão, beijão. Hoje eu estou meio rouco, falando meio baixo. E de fato houve um momento hoje que eu quase te liguei dizendo, não vamos fazer não, vamos reprisar, porque eu amanheci com a garganta muito rouca e cansada. Um beijo a todos e até amanhã com a graça de Deus. Tchau, beijo tchau. Para todo mundo. Reprise hoje à noite às 9h30. Veja de novo, a gente trata tantos temas aqui no Papo de Graça que às vezes, se você não vir 1, 2, 3 vezes, você não internaliza a quantidade toda de coisas que são tratadas. Só uma coisa, tem ficado muito fácil
se a galerinha manda um e-mail pra gente trazer as perguntas. Manda pro seu e-mail, fonsecalenon@hotmail.com. Fica mais fácil do que... Porque muitas perguntas aqui não foram feitas, né? Então se puder mandar pra gente... Eu tenho uma confissão a fazer. Na realidade, quando eu estou cansado demais, eu prefiro ir falando só o que eu estou com vontade de ir falando. Porque cada pergunta me obriga a mudar o software de departamento. Aí eu respondo 30 perguntas, aí todo mundo sai curado e você doente. Fiz viagens quânticas diversas. O pensamento é um molde quântico que opera aqui dentro da gente. Mas hoje eu estava tão cansado que, francamente, eu disse, eu vou conversar aquilo que, na simplicidade da não reflexão, a minha mente for produzindo com leveza. Essa é uma confissão que eu preciso fazer para os irmãos, para ninguém se sentir logrado quanto às perguntas que fez. Tá bom? Tá bom. Beijo e perdão. Tchau, tchau. Obrigado pelo esforço.